Você acha que conhece santidade? Deixa eu te fazer uma pergunta que vai rasgar o véu da sua religiosidade de vitrine. Você realmente acredita que pode ser santo? Ou isso virou só mais uma palavra bonita que você repete no culto, mas nunca viu funcionar na sua vida? Porque tem uma diferença brutal entre falar de santidade e viver santidade. E John Wesley descobriu o segredo dessa diferença num momento tão específico da vida dele, que mudou não só o destino espiritual dele, mas de milhões de pessoas pelos próximos 300 anos. Mas antes de eu te mostrar o que ele descobriu, você precisa entender o tamanho da sua mentira. Você está morrendo espiritualmente e chamando isso de cristianismo. Todo domingo você levanta, vai para a igreja, canta as músicas, levanta a mão, talvez até chore um pouco quando a presença fica forte, volta para casa e na segunda-feira você é exatamente a mesma pessoa que era na sexta-feira passada. Mesmo pecado, mesma raiva, mesmo orgulho, mesma pornografia, mesma fofoca, mesma inveja. E você chama isso de jornada cristã. Você chama isso de processo. Você diz que ninguém é perfeito. Você usa a graça como desculpa para a mediocridade espiritual. E enquanto você faz isso, sua alma está secando como um rio no deserto. Você não está crescendo, você está apodrecendo. E o pior é que você nem percebe mais porque você cercou sua vida de pessoas que estão apodrecendo no mesmo ritmo que você. Vocês se encontram, falam de Jesus, postam versículos e continuam vivendo como se o sangue de Cristo não tivesse poder nenhum para transformar absolutamente nada na vida de vocês. Isso não é cristianismo, isso é teatro religioso. E você sabe disso. Lá no fundo, quando você está sozinho, quando desliga o celular, quando para de fingir, você sabe que algo está mortalmente errado. A verdade que você não quer ouvir é que santidade não é opcional. Não é uma conquista para supercrentes. Não é para quem tem tempo. Não é para quem se sente chamado. É o mandamento. Hebreus 12:14. Não dá margem para interpretação criativa. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Nem você com seus 30 anos de igreja. Nem você com seu diploma de seminário. Nem você com seu ministério de louvor. Sem santificação você não vai ver Deus. E ainda assim, você trata a santidade como se fosse um item opcional no buffet da fé. Pega um pouco de louvor aqui, um pouco de oração ali, um versículo no Instagram e deixa a santidade de lado porque parece difícil demais, radical demais, impossível demais. E é exatamente aí que Wesley descobriu algo que explodiu a igreja do século XVIII e que os pastores de hoje preferem esconder de você. John Wesley não começou santo. Ele começou religioso. Tem diferença. Grande diferença. Em 1725, quando ele foi ordenado diácono na igreja anglicana, ele era o que qualquer igreja hoje chamaria de líder exemplar. Filho de pastor, educação em Oxford, membro do Clube Santo, onde ele e outros estudantes se comprometiam com disciplinas espirituais rigorosas. Eles oravam, jejuavam, visitavam prisioneiros, cuidavam de pobres, faziam tudo certinho. E Wesley estava vazio, completamente vazio. Ele fazia todas as coisas certas pelos motivos errados. Ele buscava a aprovação. Ele buscava mérito. Ele achava que santidade era uma conta matemática. Você soma oração, mais jejum, mais boas obras, mais leitura bíblica e o resultado é Deus satisfeito com você. Mas não é assim que funciona. E levou 13 anos de religiosidade estéril para Wesley finalmente quebrar. 24 de maio de 1738. Rua Aldersgate, Londres. Wesley está numa reunião onde alguém está lendo o prefácio de Lutero ao livro de Romanos. E de repente acontece. Wesley sente seu coração estranhamente aquecido. Ele sente que confia em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. Ele sente que seus pecados foram perdoados.
E pela primeira vez na vida dele, ele entende que santidade não começa com fazer. Santidade começa com receber. Você não se santifica para ser aceito por Deus. Você é santificado porque foi aceito por Deus. Essa inversão, essa mudança de eixo, essa revelação brutal transformou tudo. E a partir daquele dia, Wesley não parou mais. Ele pregou 40.000 sermões. Viajou 400.000 quilômetros a cavalo. Levantava às 4 da manhã todo dia por mais de 50 anos. E não porque ele estava tentando impressionar Deus, mas porque o amor de Deus o consumia de tal maneira que ele não conseguia ficar parado. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. Wesley não chamava isso de força de vontade. Ele chamava de graça preventiva, graça justificadora e graça santificadora. 3 camadas, 3 momentos, 3 revelações que trabalham juntas para te levar da morte espiritual para a vida abundante. A graça preventiva é Deus trabalhando em você antes de você sequer perceber que precisa dele. É Deus criando fome espiritual, desconforto santo, inquietação que não passa. A graça justificadora é o momento Aldersgate. É quando você finalmente entende que a cruz não foi um evento histórico, foi um resgate pessoal. Seus pecados foram colocados em Cristo. A justiça de Cristo foi colocada em você. Troca completa, transação finalizada. E a graça santificadora é o processo pelo qual o Espírito Santo vai te transformando dia após dia na imagem de Cristo. Não porque você está se esforçando, mas porque você está cooperando. Tem diferença. Esforço humano é tentar ser bom para Deus te aceitar. Cooperação divina é deixar Deus te transformar porque Ele já te aceitou. E Wesley descobriu que essa santificação podia ser inteira, completa, total. Não no sentido de que você nunca mais vai errar, mas no sentido de que você pode chegar num ponto onde seu coração está tão cheio do amor de Deus que não sobra espaço para nada que contradiga esse amor. Ele chamava isso de perfeição cristã. E só de falar isso, já tem pastor tendo ataque cardíaco porque parece arrogante demais, perigoso demais, impossível demais. Mas Wesley não estava inventando doutrina. Ele estava lendo a Bíblia. 1 João 4,18 diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mateus 5,48 diz: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. E antes que você comece com as desculpas teológicas, Wesley explicava que perfeição cristã não significa ausência de tentação. Significa presença total de amor. Você pode ser tentado e não ceder. Você pode ser provocado e não revidar. Você pode ser ferido e não guardar rancor. Não porque você é forte, mas porque o amor de Deus em você é mais forte que qualquer impulso carnal que ainda reste no seu coração. Você quer saber como isso funciona na prática? Deixa eu te dar números concretos da vida de Wesley que vão destruir qualquer desculpa que você tenha. Wesley dormia 6 horas por noite. Levantava às 4 da manhã e começava o dia com 2 horas de oração e leitura das Escrituras. Não quando ele se sentia inspirado. Todo dia. Por 50 anos, ele pregava em média 3 vezes por dia. Às vezes para milhares de pessoas ao ar livre. Às vezes para 5 mineradores num vilarejo esquecido. Não importava. Ele pregava. Ele visitava os doentes, organizava escolas, fundava orfanatos, escrevia cartas, publicava livros, administrava um movimento que alcançou 3 continentes e ainda achava tempo para estudar grego, hebraico, medicina, história e ciência. Como? Porque ele não estava vivendo da própria força. Ele tinha descoberto o segredo da santificação. Você se coloca na presença de Deus até que a presença de Deus te transforme. Mas você não quer isso, quer? Você quer um Jesus que caiba na sua rotina,
que não atrapalhe seu sono, que não exija sua manhã, que não mexa no seu dinheiro, que não confronte seu orgulho, que não toque na sua pornografia, que não questione suas amizades. Você quer um Jesus que seja tipo um amuleto, você carrega no bolso, usa quando precisa, guarda quando não quer ser incomodado. E por isso você nunca vai experimentar santidade de verdade, porque santidade exige rendição total, não 90%, não a maioria, tudo, todo pensamento, toda palavra, toda ação, todo centavo, todo minuto, toda relação, tudo debaixo do senhorio de Cristo. E isso apavora você, porque você sabe que se entregar assim significa morrer para tudo que você construiu com tanto cuidado para proteger seu ego, seu conforto, sua imagem. Então, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus não ofereceu santidade como opção, ele ordenou. Mateus 5,48. Sejam perfeitos, não tentem ser perfeitos, não façam o possível, sejam. Imperativo, ordem direta. E antes que você diga que isso é impossível, lembra que Jesus nunca ordena algo que ele não capacita você a fazer. O problema não é a ordem. O problema é sua falta de fé que Deus pode realmente transformar você. Paulo, em Filipenses 2, 12 e 13, diz: desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Você desenvolve, Deus efetua. Cooperação divina. Você não faz sozinho. Mas você não fica parado esperando que Deus faça tudo enquanto você assiste Netflix. Davi, em Salmos 51, implora: cria em mim um coração puro. Porque Davi sabia que ele não podia criar pureza. Só Deus pode criar pureza. Mas Davi tinha que querer essa pureza. Tinha que pedir essa pureza. Tinha que cooperar com o processo de purificação. E Wesley entendia que santificação não é um evento, é um estilo de vida, é uma caminhada, é morrer para si mesmo todo dia. Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cada dia, não uma vez na vida, numa decisão emocional no retiro da igreja. Cada dia, você acorda e morre. Você escolhe Cristo em vez de você. Você crucifica a carne, você alimenta o espírito, e você faz isso de novo amanhã, e depois de amanhã, e no próximo mês, e no próximo ano, e daqui a 10 anos você olha para trás e percebe que você não é mais a mesma pessoa. Não porque você tentou muito, mas porque você morreu muito, e Cristo viveu muito em você. Mas tem uma parte do ensino de Wesley que vai te incomodar ainda mais. Ele dizia que você não pode ser santificado sozinho. Você precisa de comunidade. Ele organizou os metodistas em pequenos grupos chamados bandas e classes. Grupos de 5 a 12 pessoas que se encontravam toda semana para fazer perguntas brutalmente honestas uns aos outros. Tipo, você pecou essa semana? Como? Você está escondendo alguma coisa? Você perdoou quem te feriu? Você está gastando tempo com Deus? Perguntas que destroem máscaras, que expõem mentiras, que forçam você a ser real. Porque Wesley sabia que você não pode crescer em santidade enquanto está escondido. Pecado prospera na escuridão. Santidade cresce na luz. E se você não tem ninguém na sua vida que pode te fazer perguntas difíceis, você não está buscando santidade. Você está administrando aparências. Agora você está pensando, mas isso é radical demais. Ninguém vive assim hoje. E você está certo. Ninguém vive assim hoje. E por isso a igreja está morrendo. Por isso você não vê milagres. Por isso você não vê transformação. Por isso sua igreja está cheia de gente que canta alto, mas vive pequeno. Por isso seus filhos estão abandonando a fé. Por isso, o mundo olha para você e não vê absolutamente nenhuma diferença entre sua vida e a vida de quem não conhece Jesus. Porque você trocou santidade por mediocridade. Você trocou radicalidade por relevância.
Você trocou cruz por conforto. E agora você quer saber por que sua vida cristã é tão sem graça, tão sem poder, tão sem propósito? Porque você não está vivendo o cristianismo. Você está vivendo uma versão aguada, domesticada, pasteurizada de uma fé que foi feita para virar o mundo de cabeça para baixo. Então, o que você faz? Como você sai desse buraco espiritual? Como você vai da religiosidade morta para a santidade viva? Primeiro, você para de fingir. Você olha no espelho e admite que você não está bem, que sua vida cristã é uma fraude, que você está cansado de tentar parecer santo sem ser santo. Segundo, você se arrepende de verdade. Não aquele arrependimento emocional que dura 3 dias, arrependimento que muda a direção, metanoia, você vira 180 graus e vai para o lado oposto. Terceiro, você estabelece disciplinas espirituais não negociáveis. Você marca um horário para oração, todo dia, mesmo quando você não quer, mesmo quando você não sente nada. Você lê a Bíblia, todo dia, não um versículo aleatório. Você estuda, você medita, você memoriza. Quarto, você encontra pessoas que levam Deus a sério. Não seus amigos religiosos que te deixam confortável. Pessoas que vão te confrontar, te desafiar, te puxar para cima. Quinto, você jejua. Você tira algo que você ama e substitui por Deus. Pode ser comida, pode ser Netflix, pode ser redes sociais. Você cria espaço vazio para Deus preencher. Sexto, você serve, não quando for conveniente. Você procura onde tem necessidade e você vai. Você suja suas mãos, você dá seu tempo, seu dinheiro, sua energia. Sétimo, você presta contas. Você escolhe uma pessoa e dá permissão para ela te fazer perguntas difíceis, toda semana. E você vai dizer que não tem tempo, que sua rotina não permite, que você tem trabalho, família, responsabilidades. E eu te pergunto, Wesley tinha menos responsabilidades que você? O homem administrava um movimento internacional, escrevia livros, pregava todo dia, viajava milhares de quilômetros a cavalo e ainda achava tempo para 2 horas de oração pela manhã. Você tem celular, você tem carro, você tem água quente, você tem comida pronta, você tem 1000 facilidades que Wesley nunca teve. O problema não é falta de tempo, é falta de prioridade. Você tem tempo para tudo que você realmente quer. Você assiste série, você rola feed, você vai no shopping, você encontra amigos. Mas você não tem tempo para Deus? Seja honesto, você não quer, porque se você quisesse, você encontraria. Deixa eu te dar uma imagem bem concreta. Imagine um rio. Quando o rio está cheio, ele transborda. Ele irriga a terra, faz a vegetação crescer, dá vida. Mas quando o rio seca, o que acontece? A terra racha, as plantas morrem, tudo vira deserto. Sua alma é esse rio, e a fonte desse rio é sua comunhão com Deus. Se você não está todos os dias voltando para a fonte, enchendo seu rio, você vai secar. E quando você seca, tudo ao seu redor morre. Seu casamento, seus filhos, seu ministério, sua alegria, seu propósito, tudo. Porque você não pode dar o que você não tem. Você não pode transbordar amor se você está vazio. Você não pode irradiar paz se você está em guerra. Você não pode produzir fruto se você não está conectado na videira. E Wesley descobriu que quando você enche seu rio todo dia, algo sobrenatural acontece. Você começa a transbordar mesmo quando não está tentando. As pessoas percebem. Tem algo diferente em você. Você não precisa forçar. Você não precisa fingir. Cristo simplesmente vaza da sua vida. E isso atrai. Isso confronta. Isso transforma. Durante o ministério de Wesley, mais de 100.000 pessoas se converteram. Centenas de igrejas foram plantadas. O metodismo se espalhou pela Inglaterra, América, África.
E tudo começou com um homem que parou de tentar ser bom e começou a deixar Deus ser Deus nele. Mas você tem que entender uma coisa crítica. Santificação dói. Deus não vai passar a mão na sua cabeça e dizer que está tudo bem. Ele vai colocar o dedo na ferida. Ele vai expor seu orgulho, seu egoísmo, sua rebeldia, sua idolatria. E você vai ter que escolher. Ou você defende seu pecado, ou você mata seu pecado. Não tem meio termo. Romanos 8,13 é claro: se vocês viverem segundo a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Você mata ou você morre. E a maioria das pessoas escolhe morrer aos poucos porque é menos doloroso do que matar de uma vez. Mas no final, o resultado é o mesmo: morte espiritual. Então você precisa decidir agora, não amanhã. Não quando você estiver mais preparado. Não quando a vida acalmar. Agora. Porque cada dia que você adia é um dia a mais que você passa longe da vida abundante que Jesus morreu para te dar. E eu não estou falando de vida confortável. Estou falando de vida real. Vida que tem propósito, que tem poder, que tem presença de Deus. Vida que quando você deita à noite, você sabe que não desperdiçou o dia. Que você não fingiu, que você realmente viveu na presença do Deus vivo. Você acha que conhece santidade? Agora você sabe que talvez não conheça, mas você pode conhecer. Você pode começar hoje, pode levantar amanhã às 5 da manhã em vez de rolar na cama até o último minuto. Pode abrir a Bíblia em vez do Instagram, pode ajoelhar em vez de reclamar, pode servir em vez de ser servido. E daqui a um ano você vai olhar para trás e não vai acreditar em quem você era. Porque santificação não é teoria, é transformação real, brutal, sobrenatural. E está disponível para você agora.